Vamos trabalhar enquanto é dia, né? Gênesis 2,18, irmãos. Glória a Deus. Gênesis 2,18. A palavra está escrito dessa maneira, ó. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Somente até aqui eu convido a igreja para tomar o seu lugar. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Eu acredito, irmão, que todos os irmãos aqui já conheciam esse texto sagrado. Quem já conhecia? Irmão, tem alguém aqui que nunca ouviu falar que a mulher ela foi criada da costela do Adão? Pastor, nunca tinha escutado isso na minha vida, não imaginava. Eu não acredito que tenha, mas vai que tem. Tem alguém que nunca ouviu falar que a mulher foi criada da costela? Todos, né, irmãos? Então, e incrível, irmãos, a ciência, ela descobriu agora que todas as mulheres descendem de uma só. Esse negócio de DNA, né? Hoje em dia, irmão, já não existe mais aquele choque, ciência e fé. Incrível, quanto mais a ciência evoluiu, mais a ciência se dobra perante a palavra de Deus. Então, incrível como todas as coisas, nos tempos devidos, né, vão se colocando nos seus devidos lugares, e hoje a ciência, ela reconhece a maioria das coisas que está na Bíblia. Então, tudo isso é para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Deus criou Adão, criou os animais, criou o jardim do Éden. Adão estava ali, deveria ser um lugar muito perfeito e muito bonito. E cada animal recebeu o nome dado por Adão. Então, os nomes dos animais foram dados por Adão. E cada animal tinha o seu parceiro e a sua parceira. Estavam juntos. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Adão não tinha ninguém que pudesse estar perante ele. A palavra adjutora quer dizer uma pessoa que auxilia, uma pessoa que presta ajuda, né? Então não havia adjutora de nenhuma espécie que pudesse ser comparada ao homem, a Adão. Então foi aí que Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. E eu vou dizer um provérbio popular. É óbvio que não é bom que o homem esteja só. Mas assim, ó, já ouviu aquele provérbio que antes só do que mal acompanhado? Quem já viu esse provérbio? Quem conhece? Pois é. Aproveitar que estou te vendo ali. Tu é filho da irmã Maria? Maria do Carmo. Rapaz, quem falou para mim foi o Vênis. Ontem viajei para o Blumenau com o Vênis, e conversa vai, conversa vem. Ele me disse: não, aquele lá é filho da irmã Maria. Saudade da tua mãe, uma serva de Deus, já partiu. Me lembro de você, da tua casa lá, Passo Fundo, mora lá ainda? Deus abençoe. Então, meus irmãos, tem um provérbio popular que diz: antes só do que mal acompanhado. Então a pessoa abre a Bíblia, está solteiro, está solteira, ele se depara com não é bom que o homem esteja só, de fato não é bom,
né? Hoje eu fui fazer uma visita para uma família, a esposa está bem doente, precisa ser carregada, transportada em cadeira de rodas, precisa ser tirada da cama com guincho. E quem faz isso? O marido. Então, quando você é novo, que você casa, tu nunca vai imaginar que a tua mulher vai estar num estado desse em cima de uma cama, precisando ser carregada para o banho, né, transportada para a cama, precisando colocar comida na boca, precisando trocar a roupa. Ninguém casa pensando que o marido ou a esposa vai chegar numa situação dessa. Só que os anos vão passando e todos nós vamos ter situações que a gente nunca imaginou e a gente vai passar. Quem consegue entender? Quando a gente é sozinho, irmão, e tem saúde, é novo, a gente nunca pensa em ter um companheiro, em ter uma companheira, em ter uma pessoa para estar do lado, porque, pastor, o negócio é farra, é curtir, é balada, é curtição e tal, né? Às vezes vive a maior parte do tempo no mundo, aproveitando tudo que o mundo oferece, não pensa em constituir família, né? É a última coisa que a pessoa quer, constituir família. Só que com a chegada dos anos, irmãos, a pessoa vai sentir falta de alguém do lado. Vai sentir falta. Então, é muito importante esse versículo. Não é bom que o homem esteja só. Mas também para você que é solteiro, não vai sair por aí desesperado ou desesperada, procurando alguém que não seja compatível contigo. Porque para casar, irmão, tem que ter compatibilidade em várias áreas, né? As cabeças, elas têm que, pelo menos um pouco, elas têm que combinar. Porque a Bíblia fala em Amós 3:3. Quem lembra o que diz lá? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, um casamento que começa um pensando de um jeito e o outro pensando de outra maneira, é um casamento que não vai dar certo. E sabe quem está falando isso? Não é psicólogo, não é pastor, não é... Quem está falando isso é Deus. O Senhor diz, se dois não concordar, não andam juntos. Então, cada dia que passa, os casamentos duram menos, os casamentos são mais problemáticos, cada dia mais aumenta feminicídio e as coisas estão assim, tomando um rumo, uma proporção gigante. As pessoas estão traumatizadas com o casamento, porque muito problema, muita separação, muita briga, muita violência, e isso acaba, de uma certa forma, influenciando quem está de fora a olhar para o casamento como uma coisa que não é boa, como uma coisa que deve ser evitada. Mas o casamento, irmãos, é uma instituição que o próprio Deus é quem criou. Então, o primeiro casamento foi celebrado, não foi por um juiz de paz, não foi por um padre católico ou por um pastor evangélico ou então por um rabino judaico, mas o primeiro casamento, quem fez a celebração foi Deus, irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus fez essa união entre o homem Adão e a mulher Eva, para que eles fossem mais felizes. Então, quando Deus te dá um companheiro, quando Deus te dá uma companheira, é para vocês serem mais felizes. Casamento não é para ser fardo pesado, jugo desigual. Casamento não é para ser vale de tristezas, onde só lágrima que predomina e prevalece na vida do casal. Casamento, irmãos, é para ser um ambiente alegre e feliz. O primeiro milagre que Jesus operou não foi num hospital, numa clínica, num poço cheio de aleijados e cegos. O primeiro milagre que Jesus operou foi onde? Num casamento, uma festa de casamento. O casamento estava começando naquele dia, Caná da Galileia. E já estava começando errado. Por que estava começando errado? Porque acabou o vinho. Irmão, isso ia dar pano para manga. Irmão, pensa a sogra falando do genro. Eu bem que falei que ela não casasse. Isso nem o vinho da festa ele não conseguiu comprar. Faltou até o vinho. Isso aí é um pé de chinelo.
Coitada da minha filha, caiu na mão de um fulano desse aí. Aqui em casa o pai dava tudo para ela e agora nem o vinho da festa ele providenciou direito e tal. Imagine se fosse uma das sogras daquela meia complicada. Nem todas são, mas imagine. Imagine os visitantes, os primos, as tias, os colegas de trabalho numa festa, todo mundo saindo dali falando mal. Rapaz, mas que mico. Pensei que era uma festa de arromba, faltou vinho. Não faltar vinho naquela época era como faltar refrigerante hoje. Pensa tu numa mesa com muito churrasco, maionese, e não tem um copo, nem de água com gás. Não tem um copo de Fanta, de Coca, de Pepsi. Você olha aquilo, rapaz, você não vai se sentir bem na festa. Sejam sinceros, irmãos. Muita gente iria criticar esse casamento. Só que esse casamento não sofreu nenhuma crítica. Esse casamento não passou por humilhações. Por quê? Porque entre os muitos convidados havia lá um convidado de honra. E esse convidado especial de honra era Jesus, irmãos. E graças a Deus que Jesus estava naquele casamento, porque ele preservou os noivos de passarem vergonha, de começar o casamento com o pé esquerdo e todo mundo falando mal. Jesus no casamento, a bênção é certa, meus irmãos. Quantos querem levar Jesus? Eu sei que a maioria já tem, mas quem não abre mão de Jesus na sua casa? Quem não abre mão da presença de Jesus na sua casa? Levante a mão assim, deixa Jesus ver a tua mão levantada assim, sem falsidade, sem mentira, sem engano. Você não está levantando a mão para o pastor, você está levantando a mão para Deus aqui nesta noite. Quantos não abrem mão da presença de Jesus na sua casa? Levante a mão e glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Então Jesus vai cuidar de você. Amém? Agora presta atenção, no casamento muitos casais, cônjuges, às vezes ela, às vezes ele, eles acabam o quê? Pegando o jeito do pai ou pegando o jeito da mãe. É assim ou não é? E isso passa desapercebido. Às vezes o cara é o xerox do pai, que ele não aprovava muitas atitudes e comportamento do pai, mas depois que ele casa, ele pega o mesmo jeitinho do pai e faz tudo o que o pai dele fazia com a mãe dele, ele faz com a esposa. E muitos, ou muitas, pegam o jeitinho da mãe. Às vezes ela criticava a mãe, a atitude, o jeito, a forma da mãe tratar o pai, a forma que a mãe se dedicava ao pai, ela condenava, depois ela casa e daqui a pouco o que acontece? Ela está fazendo as mesmas coisas que a mãe dela fazia com o pai dela. Então, tome cuidado para você não ir pelo caminho errado que o teu pai, que a tua mãe foi. Tá bom? Muitos aqui sabem que o casamento do pai, da mãe de vocês, foi um casamento infeliz. Talvez muitos filhos até falaram, se eu fosse a minha mãe, não ficava com meu pai não, tinha ido embora. Talvez muitas filhas disseram, se fosse meu pai não ficava com a minha mãe não, tinha ido embora. Pois é, se fosse teu pai, se fosse a tua mãe, tu não ficava. Você já falou isso, falou para o pai, falou para a mãe, falou em casa. E por que você está agindo igual o teu pai e a tua mãe agora? Mesma radicalidade, né? Mesmas situações, às vezes de violência, de agravo, de ofensa, de falta de cooperação, né? Essa semana uma ouvinte me ligou e disse, pastor, ore pelo meu casamento. Meu casamento está muito ruim. E aí ela contou várias coisas do casamento. E uma das coisas que ela contou, cheguei em casa cansada do trabalho, que eu trabalho fora, eu saio 7 e pouco da manhã, chego em casa às 7 horas da noite. E ainda tem que fazer janta e tudo, porque os maridos é assim, né? O cara chega em casa, né, irmão, se é crente, vai para a internet navegar. E se é ímpio, vai para a televisão assistir novela, jornal, futebol. Mas não, só muda o que faz em casa, mas ver o comportamento é igual. Aí chego em casa às 7 horas da noite, e naquele dia eu cheguei em casa muito cansada, não estava bem. Falei para ele assim, ó, vamos pegar um lanche hoje? Poxa, um lanche, irmão, sei lá, 20, 30 reais, com um refrigerante.
Ele disse, não posso gastar dinheiro. E fez um desaforo que ela contou detalhes. Então veja, que tipo de homem é esse? Que não coopera com a esposa, que ficou fora de casa quase 12 horas, e ela chega em casa cansada, todo dia cozinha, mas naquele dia em especial, ela não queria cozinhar por causa que não estava se sentindo bem, deu a ideia de pedir um lanche, e o cara diz que não está aí para gastar dinheiro. E ela disse, pastor, dinheiro para ele não é problema, ele tem muito dinheiro guardado. É que ele é mão de vaca mesmo. Então, quer dizer, se um homem casa e não tem disposição de fazer a felicidade de uma mulher, não case. Se você é mulher e vai casar, não está disposta a fazer a felicidade de um homem, não case. Porque se for para ser infeliz, seja infeliz sozinho. Eu tenho para mim, irmão, uma opinião. Se for para viver pior do que quando solteiro, certo? Se você casar e viver pior do que quando vivia solteiro, não vale a pena casar. Casar para regredir, para viver debaixo de fardo pesado, humilhando, sendo humilhada, não vale a pena. Mas e agora, pastor? A gente já está casado, o negócio agora é consertar. Pedir perdão a Deus, pedir perdão ao cônjuge, acertar aí o passo, cadenciar os passos e fazer a coisa certa para ser feliz, irmãos. Eu quero acreditar que ainda resta muito tempo de vida para vocês. E esse tempo de vida que resta, ele pode ser um tempo de vida feliz. Sim ou não? Pode, né? Algumas situações que acontecem nos casais. Irmão, por favor, em nome do Cristo vivo, ninguém falou nada, não penso isso aqui de ninguém, diante de Deus, mas tem, né? Uma característica muito marcante na vida dos casais, eu quero acreditar que não é o caso de vocês, mas aquele casal que faz fofoca um do outro. Será que tem, irmãos? Tipo, ela vai na casa da mãe, tem, né? Ela vai na casa da mãe, fala do marido, né? Vai na casa do cunhado, vai na casa do irmão, na casa da irmã, mas só sabe fazer fofoca do marido. E às vezes, irmãos, é o marido que vai na casa da mãe e dá-lhe fala mal da esposa, e fala mal para o pai, fala mal para a mãe, fala mal para os cunhados, fala mal para os irmãos, fala mal para o vizinho. Querido, Deus não te deu um companheiro ou uma companheira para você estar falando mal dele por aí. Tá bom? Então, presta atenção, fica ligado. Ué, você casou, né? Uma das causas de frieza no casamento é assim, irmão. Tu acha que uma mulher ou um homem que o cônjuge fica falando mal dele, fofocando, tu acha que vai chegar à noite e vai rolar beijinho e abraço? Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque a pessoa fica sentida. A pessoa fica triste. E aí o resultado é o quê? Um virado na cama para lá e o outro virado na cama para cá. E fim de papo. Ninguém quer abraçar ou beijar a pessoa que fica falando mal, criticando, enchendo a cabeça dos outros contra o cara ou contra a mulher. Depois vai ter abraço e beijo, mãozinha dada. É difícil. Tu sabia que o maior problema dos casais não é o diabo, mas é o comportamento de algum dos cônjuges? Só que nós aprendemos, irmãos, a igreja evangélica é uma bênção. Só que nós aprendemos, na maioria das vezes, culpar o diabo. Porque é mais fácil culpar o diabo do que admitir o seu erro. É muito mais fácil culpar o diabo do que pedir perdão e desculpa para a pessoa ofendida. Então, se você quer ter vitória no teu lar, na tua vida, na tua família, pare de culpar o diabo, veja onde é que estão as tuas falhas e mude. Para que a tua vida seja uma vida mais feliz e abençoada. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Então, não fique falando mal do teu cônjuge, isso é muito feio. Amém? Outra coisa, tem casal, irmão, que a frase ou o assunto mais falado em casa é dinheiro. É o caso da ouvinte do programa. Trabalhou 12 horas, chegou em casa, vão pedir um lanche, não tem dinheiro para gastar, com dinheiro na conta. Então, o que acontece? Tem casais que o assunto principal dentro de casa é o dinheiro. Eles brigam, às vezes, irmão, até por causa de um prato de comida que
alguém optou e decidiu comer aquilo, é objeto de estresse e discussão. Ah, mas nós não podemos gastar, isso aqui é muito caro, ou isso aqui não devia ser comprado, não devia fazer assim, e brigam por causa de dinheiro. Meu irmão, o amor está acima do dinheiro. Tá certo, meus irmãos? É engraçado, sabe, a gente é tão hipócrita com a gente mesmo, porque quando a gente namora, meu Deus, a gente é tão diferente do que é no casamento, né? Por isso tem uma frase assim, casados, eternos namorados. Que bom se isso fosse verdade. Porque tem gente que casa e o namoro termina. Termina por quê? Por causa de falar mal do cônjuge, por causa de brigas, por causa de dinheiro. Mulheres que não aceitam, às vezes, a vida que tem, porque casaram com uma pessoa. Você casou falando que estava apaixonada. Tá, o marido não tinha profissão boa, ganhava pouco, mas para você o que valia era o cara. Não, eu amo, e é ele, tem que ser ele, beleza. Você estava apaixonada, casou. Agora, às vezes não tem dinheiro para muita roupa, não tem dinheiro para perfumes caros, não tem dinheiro para móveis bonitos, para uma casa melhor, aí você fica jogando na cara. Ah, essa pobreza, isso aqui é um inferno. Mas tu sabia que o cara era pobre? Por que você quis ele? Na verdade, às vezes eu fico olhando na internet, sai alguém com o microfoninho e diz assim, você casaria com um servente? A maioria diz, não. Você casaria com um pedreiro? Não. Você casaria com um operador de máquina? Não. E tal, e não querem. Mas é melhor que diga não e não case do que dizer sim e depois infernizar a vida da pessoa. Porque se você não aceita levar uma vida humilde, não case com pessoas que têm vida humilde. Sabe, a internet ela está criando uma ilusão e a gente está achando que a internet, aquilo que ela mostra, é a realidade das famílias e não é, meus irmãos. Muita gente que ostenta na internet, às vezes está com a geladeira vazia. Às vezes está com a conta de água e energia elétrica atrasada, prestação do carro atrasado, mas ostentam e criam uma ilusão que a gente acha que tudo é maravilhoso, tudo é belo, né? E a gente acaba se iludindo e achando que a nossa vida tem que ser assim, e não é. Irmão, internet é uma vida virtual, aquilo não é real. E quem entende que aquilo é virtual? Entenda. Aí você vê alguém postando na Itália, você vê alguém postando em São Paulo, alguém postando no Rio de Janeiro, alguém postando nos Estados Unidos. Aí você diz, pô, casado com esse Durango Kid aqui, não vou nem até Araquari. Mas foi o cara que tu escolheu, meu Deus do céu. É o pai dos teus filhos. Respeita. Porque, irmão, homem tem um negocinho chamado honra. E quando você começa a ferir a honra de um marido, de um homem, você vai perder o companheiro. Você não vai ter mais um parceiro ideal para estar do seu lado. Então, quando você abrir a boca, apontar o dedo, pensa se você não vai estar ferindo a honra do teu companheiro. E vice-versa. Homens que também ferem a honra da companheira, vigia, pensa antes de abrir a boca e de apontar o dedo. Porque está aí aquele que é o pai dos teus filhos e a mãe dos teus filhos. E é muito ruim quando um casamento termina tendo principalmente filhos. Porque fica aquele negócio, será que o cara que vai casar com ela, ou a mulher que vai casar com ele, vai cuidar bem dos filhos? A gente sempre tem notícias mais ruins do que boas sobre padrastos e madrastas. Às vezes você escuta, o padrasto legal. Eu tive um padrasto que, meu Deus, era um baita de um homem, meu padrasto, o Érico, uma pessoa maravilhosa. Melhor que meu pai para mim, né? Então, tive um padrasto muito bom. Mas nem todos têm. Muitos têm um padrasto só para maltratar. Para chegar no Natal, ele dá um presente bonito para o filho dele e dá uma camisetinha relé para o enteado. E o enteado pega aquela camisetinha relé e olha o presente bonito do filho do cara e ele com aquela camisetinha, né? Isso aí acaba mexendo com o emocional, a pessoa se sente rejeitada, a criança cresce revoltado. Depois o que acontece?
é droga, é cachaça, é crime. Porque os pais são egoístas. Ah, eu quero ser feliz, eu enjoei da minha mulher, enjoei do meu marido, eu quero ser feliz. Aí vai atrás da felicidade e acaba fazendo os filhos infelizes. Você é responsável pelos filhos que Deus te deu. Então, antes de você pensar na tua felicidade, você tem obrigação de pensar na felicidade dos teus filhos. Isso é um dever de cada pai e de cada mãe. Aí as pessoas vão em busca dessa felicidade. Ah, sou infeliz no casamento. É engraçado que no namoro não era. Passava por cima de pai, por cima de mãe. Era o bicho. Aí depois que casa, estou infeliz. Uai. E o namoro foi tão feliz, agora o casamento está tão infeliz. E aí o egoísmo, né? Vou em busca da minha felicidade. Às vezes abandona a criança nos cuidados do pai e da mãe. E vai em busca da felicidade. Tu acha que essa criança, ela vai ser uma criança como outra qualquer? Em raras exceções, sim. Mas na maioria das vezes, não. O primeiro perigo é o abuso sexual. Primeiro perigo. Presta atenção, você quer ser feliz, mas vai lançar o teu filho na mão, às vezes, de um carrasco, de uma carrasca, de uma pessoa mal intencionada, que você vai estar trabalhando, ele vai estar abusando da tua filha, abusando do teu filho. Depois a criança cresce complexada, traumatizada, é infeliz nos relacionamentos, é infeliz na vida dela. E quem é o culpado? Ah, pastor, o culpado é o diabo. O culpado às vezes é a pessoa que é egoísta e que abandona os seus filhos e não tem a obrigação de pai e de mãe que deveria ter com os seus filhos. É um grande erro, meus irmãos. Você pode ver que a maioria das pessoas no crime, na prostituição, tiveram lares destruídos. É difícil você ver uma pessoa no crime que ele teve um lar feliz. A maioria das pessoas que ingressaram no crime, no roubo, nas drogas, na prostituição, pessoas que tiveram problemas no lar. O casamento do pai e da mãe era um barril de pólvora que sempre vivia explodindo e era aquele terror dentro de casa. Então, meus irmãos, pensa bem. Nós estamos vivendo, isso é dito aí pelas autoridades, os institutos de pesquisa, casamento, 14 anos de duração. 14 anos. 14 anos deu para a bola, encheu o saco, estou cansado, não quero mais. É fogo, né, irmãos? E aí vai embora. Pai que vai para a cadeia porque não dá pensão. Ah, não vou dar pensão porque ela é uma sem vergonha. Pensão para o teu filho. Ah, mas ela, dane-se, é teu filho. Graças a Deus que a lei está apertando bastante agora, né? Dificilmente esses caras que são acostumados a... Né? Eu teve um primo, irmão, sem mentira, ele deve ter uns 12 a 15 filhos espalhados por aí. Pegava aquelas bobinhas, eu era novo, mas eu me lembro, pegava aquelas bobinhas, fazia a cabeça. Me lembro de uma das moças, chamada Maria, trabalhava, ela era de Barra do Sul, trabalhava aqui em Joinville, empregada doméstica, meu primo passou a conversa, 3 barrigadas na pobre da Maria, depois largou a Maria com os 3 filhos, nunca deu um centavo de pensão, daqui a pouco arrumou outra, e um dia eu estou indo para ele, com ele para São Chico, ele falou... vamos ali ver a minha namorada? Falei, vamos. Aí chegamos lá, ele entrou com o carro e entramos na casa, o pai e a mãe sentados. Sabe quantos anos tinha a menina, irmão? 12 anos. Só era grande, 12 anos. Falei, Pedro, a guria tem 12 anos, cara, tu é louco, bicho? Ah, mas pois estragou a vida da menina. Naquele tempo não tinha tanto essa questão de cadeia e conselho tutelar, né? E tal, e assim foi com uma, com outra. Sabe qual foi o final dele, irmão? A mulher dele, uma das mulheres, porque ele teve mais de 10 mulheres, a mulher chegou lá pelas tantas, foi deitar, ele ficou bebendo uísque.
Aí quando foi 4 horas da manhã, ele pegou uma corda, né? Pendurou lá no rancho e se pendurou. Às 6 horas da manhã a mulher acordou, ele não estava na cama, foi procurar, encontrou ele pendurado numa ponta de corda. Se matou. Se matou porque grande parte do peso da consciência. Meu irmão, faça a coisa direito para amanhã ou depois você não está com a consciência pesada, deprimido, querendo morrer, querendo se matar, querendo achar um buraco para enterrar a cabeça. Age como homem e mulher de Deus para que amanhã ou depois, chegando à tua velhice, você possa estar de cabeça levantada e dizer: eu fiz aquilo que era certo e direito na minha vida. Cumpri com a minha responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E mesmo você que, eu não conheço a vida de todos, mesmo você que está agindo errado, ainda dá tempo. Se arrepende. Conserta, muda de vida, para Deus te abençoar. Amém, meus irmãos? Então, casais que brigam por causa de dinheiro, o assunto principal é dinheiro. Outro problema na vida dos casais, a gente chama até de casal justiceiro. Esse casal justiceiro eu vou explicar, é aqueles que pagam com a mesma moeda. Amém? Não tem esses, não, vou dar o troco. Não existe perdão na vida desse casal, é só vou dar o troco. Não vou fazer almoço, não vou lavar roupa, não vou levar a criança na escola, não vou comprar isso, não vou pagar aquilo, não vou dar isso aqui, vou dar o troco. Meu irmão, Deus não te chamou para ser justiceiro e dar troco, pagar com a mesma moeda. Teu cônjuge falhou, perdoa, dialoga. Hoje as pessoas pegaram o hábito de desabafar no Facebook. O Facebook, irmãos, tem sido lugar de refúgio, de desabafo, de gente frustrada, gente nervosa, gente triste, gente aflita, vai para o Facebook desabafar. Não seja mais um desses. Se alguma coisa não vai bem, converse, dialogue. Se você quiser desabafar, procure alguém de tua confiança, mas o homem ou a pessoa de melhor confiança para você desabafar se chama Jesus. Vai orar, vai clamar a Deus, e Deus vai trabalhar na vida do teu cônjuge. Quem crê que sim, diga amém, Jesus. Fala do teu marido para Jesus, diga: Senhor, meu marido está assim, Jesus, minha esposa está assim. Então, e outra coisa, aprenda a perdoar. Não fique falando a vida toda a mesma coisa. Mas naquele dia você me entristeceu. Mas já passou o dia, poxa. Né? Já passou o dia. Está que nem aqueles 2 monges que haviam um voto no ministério deles, que eles não podiam tocar em mulher. Fizeram o voto de nunca encostar por nada em uma mulher. E os 2 monges estão caminhando, chegam num determinado lugar, a ponte do rio havia caído. E havia uma mulher para passar ali. E um daqueles monges pegou ela nas costas e passou o rio, levando ela nas costas. Chegando do outro lado, ele largou ela foi para um lado, os monges foram para o outro lado. E eles foram caminhando e muito tempo depois, um dos monges ainda dizia: você não deveria ter tocado nela. Você não poderia ter feito aquilo. E o outro monge disse assim: eu larguei ela já 2 horas atrás. E você continua carregando ela. Então tem coisa, meu irmão, que passou, você não tem que falar mais. Esquece. Se você perdoou, não te imagine você chegar no céu e Deus olhar para você e dizer: Benjamin, estou lembrado, rapaz. Você vai ficar todo sem, vai dizer: Senhor, o Senhor vai me deixar ficar aqui mesmo? Deus perdoa e Deus não lembra. Miqueias capítulo 7, versículo 19, o Senhor pega os nossos pecados e lança no profundo mar do esquecimento. Irmão, Deus não pede conta dos erros, dos pecados, das transgressões. Para Deus, o mais importante a Ele aqui nessa noite é o presente, é o dia chamado hoje. Então, essa noite é o que importa para Deus aqui, meus irmãos. Então, não fique desenterrando defuntos.
Ah, mas lá atrás você falou, você fez, você feriu a minha mãe, você ofendeu meu pai, você... Esqueça. Ficou atrás. Amém, meus irmãos? Quem consegue entender, diga amém, Jesus. E para encerrar, por causa do horário, tem casal que a frase mais falada dentro de casa é essa: vou embora dessa casa. Vou embora. Rapaz, tem casal, irmão, que já foi e voltou tantas vezes que parece um bumerangue. Quem sabe o que é um bumerangue? Bumerangue, você lança ele é curvado, ele vai, faz a volta e vem exatamente no mesmo lugar de onde ele foi lançado. E tem casal que assim vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Principalmente lá no mundo, né? Os caras ficam escutando aquela entre tapas e beijos e acham que casamento é para viver entre tapas e beijos, indo e vindo. Não é, meus irmãos. O casamento tem que ter idoneidade. O casamento tem que ter responsabilidade. O casamento, ele tem que ser uma coisa assim que seja bom para os dois. Amém, meus irmãos? Quem consegue entender, diga glória a Deus. Marido que nunca faz a vontade da mulher. Tem ou não tem, meus irmãos? Né? Vai lá na verdureira, a mulher gosta de maçã. Só que ele gosta de mamão. Aí ele leva o quê? Mamão. Não é verdade? Tem casal assim ou não tem? Vai lá na verdureira, tem banana, caqui. A mulher gosta, às vezes, de um kiwi. Kiwi é muito caro. Ela não gosta de banana, mas vai banana. Faz a vontade da tua mulher algumas vezes. Meu Deus, irmão. Tem que existir isso aí. Irmão, o homem é o provedor. Mesmo que a tua mulher tenha um salário maior do que o teu, porque às vezes tem casais que a mulher ganha mais. Mas isso não exclui a responsabilidade de você ser o provedor. Entendeu? Então, meu irmão, fazer a vontade de alguém, né? Eu estou com vontade de comer uma carne ensopada. Não, mas tem que ser frita. Pô, faz a vontade da mulher, pelo amor de Deus. Mas eu não gosto de ensopada. Mas come uma vez. Se você estivesse namorando, tu comia. Comia ou não comia? Você chegava na casa da namorada, ela dizia assim: eu tenho a carne aqui, estou pensando em fazer ensopado. Ou frito, eu gosto mais de ensopado, ele gosta frita. Mas como é namoro? Não, pode fazer ensopada, da hora. É da hora. Depois que casa, irmão, fica empurrando o prato, fazendo desaforo, desfeita. Nunca elogia a comida da mulher. Tem marido que é assim, não é? Nunca diz, poxa, bacana, gostoso demais, né? Estava uma delícia. Quando a mulher erra, tem que escutar. Porque tu é exagerada mesmo, tu é uma pessoa que desperdiça mesmo e não sei o quê. Quando a mulher acerta, nunca tem um elogio. Igual o homem também, o homem acerta, a mulher nunca elogia. Bom mesmo é o cunhado, o primo, o pai. O marido é o manezão da vida, né? Às vezes tem até uns apelidos pejorativos que as mulheres arrumam para o marido. É coisa, e daí para pior. Chegou aquele coisa. Antes ela chegou o amor, agora chegou o coisa. Então, meu irmão, tem casamento que é triste mesmo. Mas aqui nessa noite dá tempo de mudar. Amém? Aplaude a Jesus, dá glória a Deus. Tenha boa vontade para mudar e Deus vai te abençoar. Fiquemos de pé. Vamos apresentar nossa oferta ao Senhor aqui nessa noite. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode
pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida não desfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Tens manchado tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes de corações puros poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Isso, levanta a voz. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Glória a Deus.